uma alegria ter você aqui com a gente. Eu já quero fazer um pedido para você logo no começo. Você já segue o nosso canal? Já tá curtindo? Não? Então segue aí, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas, porque sempre o conteúdo que a gente traz aqui é muito bacana e com certeza vai ajudar muita gente. Mas eu queria adiantar aqui, então, os dois pontos que você falou. Primeiro, você falou que você foi internado involuntariamente. Eu sou fruto disso. E o segundo, você falou que foi através dessa a espiritualidade que você começou a aceitar. Sem Deus, aí vai falar, encontro com Deus. Então eu queria dizer o seguinte, né? Podem virar na cova o que quiser, né? A igreja, e aqui não quero pôr placa de igreja não, mas a igreja como um todo, porque quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja desde a primitiva, que é de onde surgiu todas as outras depois. Agora, ela hoje não existe no mundo instituição, não existe no mundo instituição com mais tratamento de saúde, de educação e de assistência social. Não existe a igreja. Tá? Ninguém falava em assistência social, ninguém falava em prevenção, e a igreja já estava trabalhando com isso. Tá? A igreja já estava acolhendo velha, acolhendo criança, já estava tendo escola, já estava tendo hospital, etc. e tal. Quem primeiro começou a trabalhar com essas questões? Toda uma experiência que a igreja tem, começou com a Igreja Católica, e nós temos aí o Frei Hans, que é reconhecido mundialmente como um ícone, o trabalho fantástico que ele faz, envolvendo não sei quantos países do mundo inteiro. Né? E temos outros, né? O nosso querido que faleceu lá do TLC, que visitou a gente. Padre Haroldo visitou a Comarev aqui, estive com ele embaixo da árvore. Amor Exigente, Dependência Química, Fazenda, tal, as fazendas da Esperança, outras fazendas e tal. Aqui nós temos a própria Comarev aqui. A Comarev nasceu dentro da Igreja Católica. Vocês podem virar na cova, mas ela nasceu dentro da Igreja Católica. Vamos falar que é Comarev, Comunidade, Maria Auxiliadora Recuperando Vidas. Maria Então, Auxiliadora é por causa da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Não, fica quieto. Não, mas já tá vai lá mudar o nome, estatuto. daqui a pouco eles mudam o nome, mas presta atenção. Então, nasceu dentro da Igreja Católica. Não né? pode falar mais de Deus. Né? Agora, olha aqui que bonitinho, olha que legal. Vou ler. Na última reunião do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o acolhimento e a espiritualidade foram excluídos do novo Plano Nacional, do Planad. Gente, pasmem os senhores. Eu tô lendo aqui. Então, esses conselhos estão cheios de gente que gosta de lacrar. Eles não estão preocupados com a vida do teu filho, não. Eles não estão preocupados se ele está usando droga, se ele está bebendo, se ele está... Quanto mais burro ele tiver, quanto mais ignorante ele for, menos ele vai ter um raciocínio para votar certo. Enquanto essas pessoas estiverem burras, enquanto essas pessoas estiverem votando errado, eles vão deixar elas. Eu queria trazer uma... que você falou da resolução. Ontem, o Alexandre de Moraes votou a favor, e que agora já vai virar lei, né? Que não pode retirar mais as pessoas, a prefeitura, o munícipe, não pode retirar mais as pessoas daquele local de uso de drogas. Estão lá na a legalização. Legalizando, agora está legalizando a Cracolândia. Isso aconteceu ontem. Legalizando a Cracolândia. Além de não poder tirar, você é obrigado a dar condições para permanecer, com banho, higiene, até barraca, se possível, até barraca para ela ficar morando ali. Vai ficar bonito, né? Vai ficar gente, eu quero só dizer o seguinte, eu sou contra as abordagens, que às vezes a gente vê algumas abordagem agressiva, todos nós aqui. Com caminhão de bombeiro, com água, com cacetete, pelo amor de Deus, para com isso. Mas, gente, se você tem profissionais... Foram formados para quê? Se você tem lá psicólogo, a equipe técnica, né, assistência social, o pessoal que trabalha nessa linha de frente, para fazer uma abordagem, para tentar tirar a pessoa daquela vida, para tentar... E aí a questão agora, o que acontece? As pessoas vão para esse local... Aí você não interessa se você mora ali na... É porque eles não moram, né? Não. Porque se for na frente da casa dele... Ele tira. Eu queria ver se fosse na frente da casa dele. Aliás, na casa dele ninguém nem entra. Não pode, não. Na porta você não pode levar uma plaquinha lá. Você não pode se manifestar. Agora, eu penso assim... Aí você pega o comércio, os comerciantes. Tudo quebrando porque ninguém vai comprar ali, vai parar. Porque as pessoas, eu costumo dizer assim, realmente, elas vão incomodar no sentido de que elas estão... com o seu intelecto comprometido, seja na abordar as pessoas para pedir ou para fazer qualquer coisa, ou até pequenos furtos, seja na questão de higiene, vai defecar, urinar, seja porque não toma banho, porque não tem lugar, porque não sei o quê, e aí então agora eu vou legalizar para ela ficar ali.
E dar auxílio, condições mínimas para ele se permanecer ali. Tá? A decisão dele foi A gente começa a chegar, e todos nós aqui trabalhamos na área, né? E eu, como assistente social, tenho diversas críticas a diversas coisas, mas que a gente percebe, que o Du estava contando a experiência dele aqui, você começou o uso com 13 anos. 13 anos eu comecei E eu queria que álcool. você fala assim, como que foi esse contato inicial, onde foi? Até pra gente voltar na linha cronológica do... linha cronológica aqui, doutor, nós já pulamos lá pra... Aí lá na frente, eu já fiz diversos... Só pulou. Projeto desabafou, a gente daqui a pouco volta de novo. Eu sei, daqui a pouco a gente volta. Mas como que foi esse primeiro contato? Porque a gente tá falando da educação e depois eu quero entrar na educação, porque 13 anos você tá na idade de escola. Né, e eu quero entrar depois nesses assuntos. Então, só para a gente tentando seguir uma cronologia. Hoje, todo esse trabalho terapêutico, quando eu fiz, e uma das principais que é a espiritualidade, o emocional, né, o físico, emocional e espiritual. São 3 partes que a gente tem que cuidar. Não adianta só cuidar do físico e emocional, sem o espiritual não vai sustentar. Mesma coisa se eu cuidar só do espiritual, mas o meu físico e emocional estiver ruim. E a parte emocional do meu tratamento é o tripé da nossa assistência, né? Corpo, alma e mente. Não adianta, em 2 eu vou capengar. Exato. Posso até sobreviver, mas vou estar capengando. E eu fiz todo um trabalho de reconhecimento tudo do meu passado. Né? Então, assim, um diário mesmo, desde os meus 3 anos de idade, escrever. Né? Então, todo esse trabalho... Você lembrava, você ia colocando. Isso, então teve tudo isso. Depois passar para um psicólogo, falar com o meu padrinho. Então, teve todo esse trabalho. E aí eu reconheci, né? E hoje, também conhecendo com vários profissionais, a pior droga de todas elas é a droga de comportamento. E a minha droga de comportamento como criança, e quando eu vou dar palestra para as crianças, eu sempre ensino elas que a pior droga da criança e a primeira droga que a criança vai encontrar é a droga de comportamento. A droga de comportamento, aliado com alguma deficiência, com outra, ela vai procurar algo que dê mais prazer que aquela droga de comportamento dela. E eu fui assim, né? Eu estudei numa escola particular, eu estudava no Colégio São José, um berço católico ali também na época, podia, né? Tinha educação religiosa, tudo. E assim, mas mesmo assim não era o suficiente para mim. Eu era aquele aluno do fundão, que brigava. Então assim, começou antes dos meus 13 Eu imagino esse moço na sala de aula. Não, deve ser terrível. A parte da frente ninguém estudava. Era aquele menininho que jogava o papel. Eu era aquele que o meu pai tinha condições de me dar dinheiro para me comprar na cantina, mas eu pulava o muro e roubava o chiclete ali no seu pupim, lembra ali do seu pupim ali do lado? Sim. Isso, aí eu era aquela criança que ia... Você tinha o dinheiro, eu mas tinha dinheiro, mas eu queria pular o muro. Pra fazer o errado. Isso, era aquele menino que pulava o muro pra ir jogar bilhar nos bar saltão, sabe? Criança, tá frequentando aqueles lugares. E eu nem bebia, nem fazia nada aí. Mas começou como? Com a droga de comportamento. Então, antes da maconha, antes de tudo, é o que eu sempre falo pras mães, igual você, a mãe de casa, o pai, como que eu consigo identificar, vou ver o olho vermelho, se o nariz está respingando, não, peraí, tem como você ver antes isso. Se ele não está respeitando regras, tá desse jeito. Se não está respeitando regras, se não está respeitando, não consegue conviver com horário, com disciplina, que ele não consegue ter isso, não reconhece pode a autoridade. preparar, não reconhece a autoridade, não respeita o professor, não respeita um pai, a mãe, o vô, o senhor mais velho, o irmão mais velho, ele vai usar droga. Eu chego numa sala de aula, tem 50 crianças, eles nunca tiveram acesso à droga, nenhuma daquelas crianças. Mas eu olho assim, eu consigo identificar qual criança que ela vai usar droga. Não é possibilidade não, aquela criança vai usar droga. Ela vai usar droga. O comportamento dela já pede, já grita, já não consegue ficar sentada quieta numa cadeira que ela tá querendo atenção, tá fazendo piada, tirando sarro do professor, tirando sarro da palestra. Aquela pessoa, aquela criança, e eu falo isso. Confronto. É o confronto, não consegue disciplina. É igual eu falo, a gente tava falando da escola cívico-militar, né? Que a hierarquia, por que não tem? Né? Então assim, não obedeci. Então eu comecei aí. Então a pior droga minha foi essa. E aí já... Não fiquei contente com a droga de comportamento minha, eu era o menino brigão, eu era o menino que afrontava a mãe, afrontava pai. Aí fui experimentar o álcool. A paixão à primeira vista, fiquei mais violento, fiquei mais agressivo, mas também não mais foi bom. corajoso. Mais corajoso, mais engraçadinho, mais descolado, mas também não era o suficiente.
Aí eu precisava entrar na outra turminha, que já era um pouquinho mais velha. Aí fui pra maconha, fui pra cocaína. E eu cheguei na cocaína ainda, velho, 21 anos. Até 21 era só maconha. Maconha, não, eu tava naquelas sintéticas. Era uma época muito sintética, que era lança-perfume, êxtase, bala, doce, ácido alicérgico. Entendeu? Então, assim, de todos os tipos de droga. Mas eu era aquele cara que ia falar assim, não, que se controlava. Era o drogado consciente. O drogado que assim, os outros era nóia, e eu não. Você não. Então eu entrei na cocaína com 21 anos. E aí o principal de tudo, eu fui chegar no crack com 28 anos de idade. Ficou 7 anos ainda antes. Exatamente. Mas porque o cara do crack era nóia. O cara do crack era nóia. Tanto que eu fiquei 2 anos usando crack e eu nunca fumei o crack. Eu acho que você já trabalhou com tudo isso, você nunca... Por quê? Eu falava assim, quem fuma? Mas eu pegava o crack, eu amassava, misturava com a cocaína pra cheirar. Porque eu tinha o preconceito de fumar, porque eu não era igual a eles. Não vou usar cachimbo. Eu nunca usei o cachimbo. Entendeu? Aí com isso, eu não consegui implantar meus dentes até hoje. Não tenho vergonha de mostrar. Até hoje eu perdi todos os meus dentes do fundo. Resultados do meu uso de droga lá de trás. A minha arcada dentária não tá conseguindo receber os pinos de tanto que eu distraí. Por quê? Porque o crack eu não usava a droga do jeito certo, né? Além disso ainda, né? Porque assim, porque eu queria ser diferente, eu não era nóia. Eu não era aquela pessoa, que é isso, minha família do meio social e tal, então sempre tinha que ficar mantendo aquilo lá. Essa status. E aí, quando eu dava problema, era o álcool. Sempre colocava a culpa no álcool. Nunca foi por causa da droga. Então, era o álcool. Então, quando eu brigava, meus problemas de briga, tudo. Então, vamos supor, tinha problemas que eu tive processo até de agressão física, que eu acabei entrando nesse mundo, assim, né? Porque isso não fica só na droga. Né? Pra você conseguir a droga, você tem que fazer uma série de outras coisas envolvidas. Eu nem tinha chegado na cocaína. Eu só tava com o uso de álcool descontrolado mesmo ainda, às vezes, né? Eu tive um problema muito sério com 17 anos de idade. Peguei liberdade assistida. Um ganchinho aqui para você que é família, principalmente mãe e pai, entender o que a gente quer dizer. Eu nunca vi ninguém, você pode até me desmentir, tá? Não. Mas eu nunca vi ninguém alcoólatra por cerveja. Eu já a vi. bebida destilada, no sentido. Não, mas eu assim, já vi. Não, mas no sentido assim, geralmente o que a gente encontra não, 99%. Porque a pessoa vai numa gradação, como você tá colocando. Isso, é a gradação. Cigarrinho, exatamente. Maconha, não sei o que, até na cocaína, aí eu não admito, mas eu tô na pedra já. Já tava, e a pessoa pensando que eu tava na cerveja ainda. Exatamente. E hoje em dia, e a grande dificuldade minha, e você também deve passar lá por lá, dificuldade dessa, eu consigo mais fácil tirar uma pessoa do crack da cocaína do que do álcool. Por causa da cultura nossa brasileira, que a gente tá falando. Educação, cultura, se os nossos desembargadores, se os nossos ministros estão defendendo o uso de maconha, o que eu vou falar? O que eles vão falar do álcool? O álcool para eles tá em licitação, né? Eles compram em licitação, uísques caríssimos, tal. Então, com o nosso dinheiro. Com o nosso dinheiro, eles estão servindo bebidas alcoólicas lá. Então, assim, se eles incentivam o uso da maconha, o do álcool a gente nem se fala. Mas hoje, a maior dificuldade nossa, minha, principalmente, é tirar aquela pessoa do álcool. É mais fácil eu tirar um cara morador de rua... de rua na pedra do que um cara pai de família com casa do álcool. Até porque, quero falar aqui das experiências, o porquê tudo isso? Porque o álcool, primeiro, não que as outras drogas não seja fácil o acesso, mas o álcool, ele é socialmente aceito. Então a pessoa, às vezes, ela passou por tudo isso, é muito difícil, não que seja impossível, mas é muito difícil a gente ver, o cara já começou usando tal droga. Lá vamos falar da cocaína, tudo. Geralmente ela vai tendo essa gradação, né? E aí a pessoa, ela quando tá lá usando crack, ela fala assim, eu fui viciado em crack, não em álcool. Então eu vou me permitir beber porque socialmente é permitido. Aí só que isso dispara o gatilho. Aí volta tudo. A pessoa ela toda hora, ela tá andando na beira do precipício ali, aí ela brinca de tirar o pé. Vamos ver se cai. Eu só queria colocar aqui uma coisa, quando a gente falou... Como eu estou sentado à mesa
com 2 grandes políticos da cidade, porque o irmão Francisco hoje não é mais, mas foi vice-prefeito da nossa cidade, e eu sei que gosta muito de política, do presidente da Câmara, eu gosto muito, e falando de política pública. A gente falava da educação. E aonde já começa o erro aí? Existem resoluções federais de que as escolas é obrigado a ter psicólogo e assistente social. Tem, isso. Uma resolução federal. E que escola que obedece isso? Que escola pública que nós temos assistente social e psicólogo e não lá é dentro? por falta de dinheiro. Não é. A Porque prima a educação é. A prima rica. A educação tem. E aí vira falar assim. E aí, gente, eu não quero aqui falar do. Não estou falando do nosso município. A nível Brasil. É nível mesmo. Brasil. Nível Brasil. Ah, mas o que o assistente social vai ver? O que o psicólogo vai ver? Eu sou assistente social. Nós vamos estar ali dentro, treinado, para ver o comportamento. O psicólogo vai ver o que você falou. O comportamento. comportamento. O assistente social vai verificar, pô, o psicólogo viu que a gente não trabalha separado. Eu falo que é um casamento perfeito, psicólogo e assistente social. O psicólogo viu o comportamento, ó, fulano tá nisso aí. O Como assistente que tá a social casa vai entrar. dele? Por quê? A casa. Como que tá a Como que condição tá a casa? social? Família. Onde mora? Como ele vem para a escola? Por que ele tá Comeu, fazendo não isso? comeu. Então, esses 2 profissionais. Então, na educação, já é previsto. Já tem resoluções, tanto na assistência, quanto na psicologia, quanto na própria educação. Só que não é colocado em prática. Essa política pública, ela é prevista, mas não é acionada. Aí vira para mim e falar assim, que isso daí eu já levei em discussão aqui. Ah, não, mas nós temos assistente social na Secretaria de Educação. Na Secretaria Na de secretaria, é na escola que pede, é na escola que o aluno está. Entendeu? Como que eu vou verificar, como o Du disse, e eu também tenho essa impressão, que a gente já foi dar muita palestra na escola, você chega lá, você começa a identificar os Você consegue propensos. identificar. Só Você só de sabe. olhar. Por quê? Por causa de questão comportamental. Então, se está previsto, se tem estudos, tanto a psicologia quanto o serviço Números, social, né? são ciências. Não, e aí você quer que a Tem- diretora seja psicóloga, você quer que a professora seja assistente social. Eles têm que fazer esse papel sem ter a formação para isso.